eles achavam que a gente estava fora, vai pensando assim, estamos de volta para o jogo. É claro que tem um monte de coisa para a gente avaliar, para analisar. Nós teremos tempo agora nesse pós-jogo com muito mais tranquilidade para que a gente possa avaliar um jogo de 2 tempos que o Grêmio viveu. Porque o primeiro tempo é um primeiro tempo que erra o Luiz Castro, que pensa de uma maneira equivocada o jogo. Mas a gente tem que dar mérito. O segundo tempo é um segundo tempo que o próprio Luiz Castro recupera aquilo que ele tinha feito. Quando ele saca o João Pedro, que era um dos erros do time. Aí o que ele faz? Vou botar o Pavão como lateral direito. Quem é que eu vou botar na vaga do Pavão? Eu vou fazer uma mexida aqui. Eu vou colocar em campo, porque ele não tira só o João Pedro, né? Ele tira também o Dodi. Aí o que ele pensa? Então eu vou botar o enamorado para dentro deles, mas eu vou botar o Gabriel Mack por dentro. E o Gabriel Mack que entra por dentro é um Gabriel Mack que muda completamente o time do Grêmio. A facilidade que o Mack entrou no jogo, driblando da direita e finalizando com a esquerda, e logo depois driblando com a esquerda e finalizando com a direita. Tu não sabe mais se ele chuta com a perna direita ou com a perna esquerda. Tem um outro acerto do Luiz Castro, que daqui a pouco ele vai lá e põe o Gustavo Martins. E eu acho até que o Luiz Castro precisaria repensar essa situação do Balbuena. Porque o Gustavo Martins não mereceu sair do time titular do Grêmio. E o Gustavo Martins mereceu voltar ao time titular do Grêmio, pelo menos nessa parte final do jogo, porque não estava jogando nada o Balbuena. Mas tem um outro acerto do Luiz Castro. Tem um acerto quando ele coloca o Riquelme. Era improvável se colocar o Riquelme. O Riquelme tinha, se não me falha a memória, 15 ou 16 minutos jogados com a camisa do Grêmio, com a gestão do Luiz Castro. E o Riquelme entra, e ele entra para dar uma segurada na bola, para dar uma proteção ao sistema defensivo, para tentar amorcegar o jogo e tentar fazer essa bola chegar com mais qualidade no pé, inclusive do Gabriel Mack, e deu muito certo. Então o Luiz Castro, ele se equivoca no momento de pensar o jogo começava, mas depois ele conseguiu reagrupar esse time do Grêmio. O Vieri, eu costumo dizer que o campeonato é de futebol, ele não é de merecimento. Mas o Vieri merecia muito ter feito o gol que ele fez. Porque se o Grêmio tivesse sido eliminado, com certeza recairia muita da culpa no Vieri. E que cometeu um pênalti de infelicidade pura. Onde ele perde lá na cabeçada e aí o braço, está esticado, porque é o movimento natural de quem sobe para fazer o cabeceio e a bola toca na mão dele. Mas é justamente dos pés do Vieri que vem o gol de empate. O Grêmio tomou um susto. A gente tem que destacar o Everton, que defendeu o pênalti. A gente tem que destacar a frieza, de novo, do menino Mack, que vai para uma cobrança de pênalti, em que num último momento, num último instante, ele visualiza o goleiro do Juventude, Andrei, tentando escolher o canto, e ele só dá aquela quebradinha no pé, põe no canto completamente oposto do goleiro do Juventude e faz o gol. Então o Grêmio do segundo tempo é um Grêmio... Sabe que nós, torcedores, e eu também, além de torcedor sendo jornalista, a gente ouve muito ao longo do tempo alguns clichês, e que são naturais ao futebol. E que principalmente o torcedor, ele se apega a esses clichês. O jogo de hoje, nessa remontada psicológica do Grêmio, é um tipo de jogo que ao longo dos anos acompanha a história do Grêmio. Porque o Grêmio começa mal, faz um primeiro tempo muito inferior, perde o primeiro tempo de jogo e com justiça contra o Juventude, mas é um segundo tempo em que o Grêmio retoma para si o controle mental e o controle das ações de jogo, e aí a gente começa a ouvir, na narração do Thiago Veloso, muito mais lances perigosos do ataque do Grêmio do que do ataque do Juventude. Então o Grêmio é um Grêmio de 2 tempos completamente distintos. E que não é o primeiro jogo que o Luiz Castro erra na escalação e acerta quando a bola está rolando. Ele já fez isso, inclusive, no Campeonato Brasileiro. Agora, é um Grêmio que, primeiramente, o torcedor precisa comemorar o que aconteceu. Bom, depois vai se pensar primeiro no Atlético Mineiro na quarta-feira, na retomada do Campeonato Brasileiro, depois no Grenal do domingo, que vai ser o Grenal dentro da nossa casa, o primeiro Grenal final dentro da nossa arena. Agora, era importante vencer, era fundamental o Grêmio não ser eliminado antes de chegar numa final de Campeonato Gaúcho, tem muita coisa para ajustar, mas o torcedor tem que celebrar o que aconteceu. É um Grêmio que no segundo tempo foi um Grêmio mais firme, foi um Grêmio que encontrou melhor os seus próprios espaços e um Grêmio que mereceu pelo menos aquilo que fez, que era o gol de empate. E aí nos pênaltis, o Grêmio de novo foi mais competente. E aí eu vou entrar de novo na questão mental, na questão psicológica. O Grêmio vai para o segundo momento do jogo, que era a disputa dos pênaltis, muito mais confiante, muito mais tranquilo, com menos peso
de responsabilidade, porque ali o problema todo do lado mental e psicológico era do Juventude. Afinal de contas, o Juventude havia acabado de desperdiçar uma grande oportunidade de eliminar o Grêmio. Agora é outro campeonato. Agora é primeiro retomar o Campeonato Brasileiro, pensar com mais calma no que vai ser feito no Campeonato Gaúcho. O Grêmio foi mal no primeiro tempo, mas o Grêmio mereceu o resultado de empate no segundo tempo. E para mim, o destaque principal do time do Grêmio, é claro que tem o goleiro Everton que defende pênalti, isso sempre deve ser colocado em importância máxima, mas é o Gabriel Meck. O Meck, para mim, é o cara do jogo. Ele muda o jogo, ele procura espaço, ele entrega uma alternativa, inclusive, de tranquilidade para o próprio Arthur. Porque bom com bom, eles falam a mesma linguagem. O Arthur não estava com essa facilidade de encontrar jogadas. Acho que o enamorado entrou bem, para a função que para mim é o que pode entregar o enamorado. Ele é um driblador. E ele, sendo driblador, ele consegue executar com maestria a função dele. Mas o resultado de hoje, ele tem duas marcas. O Luiz Castro vai mal no primeiro e se recupera muito no segundo tempo. E a entrada, principalmente, do Gabriel Meck.